Olá, pessoal! Hoje eu tenho um recado muito importante para dar para vocês sobre um tema que trata do sucesso e do crescimento contínuo. Na aula anterior, nós tratamos um tema que era a estagnação do crescimento pessoal, econômico, profissional e como se saía desse processo de estagnação. Hoje eu vou trabalhar 5 pontos importantes que mostra como se deve proceder para ter um sucesso continuado, um crescimento contínuo, uma evolução tranquila e não um sobe e desce, ok, gente? Para quem não me conhece, eu sou o psicólogo Isaías Penso, uma experiência muito longa sobre o mundo da psicoterapia, da consultoria e todo um processo de desenvolvimento de pessoas. Este é o meu chão, esta é a minha festa, este é o meu prazer, esta é a minha profissão que eu amo, certo? E, se possível, caminhar junto com vocês, junto com você, para um processo de crescimento tranquilo, sereno e muito feliz. Dos 5 pontos que nós vamos tratar, o primeiro ponto, quando se fala de sair da estagnação e entrar num processo de crescimento continuado, é preciso que nós tenhamos conhecimento de qual é o nosso ponto perdedor, que já fez a estagnação e que já fez a regressão. O nosso ponto perdedor, ou os nossos pontos perdedores, eles não morrem assim facilmente. Quando nós os controlamos no ponto de partida, que eles estavam estagnando a nossa vida e fazendo regressão, tanto no mundo econômico como pessoal, como de saúde, quando nós os controlamos e paramos de executá-los, eles nos deram uma passagem para um crescimento e para um estágio bom. Sai da estaticidade e vai para o bom. Porém, não é dito que esses pontos estejam erradicados. Portanto, para caminhar num processo tranquilo de crescimento contínuo, de evolução contínua, eu tenho que, de fato, conhecer o específico desses comportamentos, dessa atitude, dessas motivações, que são sempre as mesmas, certo? Então, o primeiro grande trabalho a ser feito no mundo do bem é realmente erradicar de vez aquilo que são 2 ou 3 comportamentos que são perigosos. Mas quase sempre o comportamento perdedor, ele é um só. É uma matriz básica que impõe repetir comportamentos, atitudes, escolhas, sempre do mesmo modo. Então, quando eu falo de conhecer esse ponto e controlá-lo ou erradicá-lo, significa que eu tenho que entrar dentro do meu mundo psicológico, do meu mundo comportamental e ter a noção exata de como eu sou motivado a executar aquele ponto, de como eu sou arrastado a executar aquele ponto, que uma vez executado, ele sempre me dá a desvantagem. Porque dentro do nosso mundo pessoal, de motivação, de potencial, de vontade, de energia, nós temos infinitas coisas boas, infinitos pontos abertos de crescimento, de potencialidade, de criatividade. Mas nós podemos ser dominados sempre por alguns pontos, ou por um ponto, que ele é repetitivo e que ele é sempre regressivo. Portanto, se eu entrar no processo de crescimento continuado que estamos falando aqui, e não tiver eradicado um controle tranquilo deste ponto, que é o ponto repetitivo perdedor, aos poucos ele me leva novamente à estagnação e me leva a perder. Então, ou eu fico estagnado numa base de não crescimento, ou eu posso começar a perder novamente. E, portanto, o primeiro ponto desse sucesso continuado é tirar da pauta qualquer coisa redutiva, repetitiva e regressiva, certo? E esse, na verdade, é o grande trabalho que nós propomos. Dentro do curso O Voo da Águia, que vamos falar em seguida ou na próxima aula, existe um tratado de 4 aulas especiais de como se identifica, de como se pode conscientizar esses pontos perdedores e como se pode resolvê-los, certo? Muito bem, o segundo ponto para um sucesso contínuo, um sucesso de economia, de saúde, de bem-estar, é que nós temos que ter um projeto. E temos que amar este projeto. E temos que priorizar este projeto.
certo? Então, uma vez que eu estou razoavelmente sadio, eu devo ter um projeto que é o projeto da minha vocação, do meu core business. Não é um projeto qualquer. Não é um projeto oportunista. Não é um projeto para, quiçá, pagar as contas. Deveria ser um projeto que é identificado ao meu ser, à minha vocação, ao meu íntimo, ao meu prazer, à minha festa. E este é um problema que muita gente não consegue resolver. Qual é o meu projeto? Qual é a minha estrada? Será que eu estou na estrada certa? Será que por aqui eu vou ter sucesso e vou ganhar? Ou não? Por quê? Porque se nós não estivermos no projeto certo, o projeto é da vida, o projeto é da natureza, o projeto é vocacional. O projeto é para colocar o potencial que eu tenho no caminho certo. Se eu não estiver no meu projeto original, autêntico, aos poucos, o crescimento vai estagnar novamente. Pode demorar até 10 anos, pode demorar 15 anos. Mas o que acontece não estando no projeto certo? Acontece que nós vamos perdendo o gosto, vamos nos desgastando, vamos nos desencantando aos poucos, sutilmente. Porque o dinheiro e a riqueza não basta. É preciso a satisfação, é preciso a alegria, é preciso o prazer, é preciso sentir-se vitorioso. E quando tu joga, investe, te ocupa no projeto que identifica a tua alma, cada micro vitória é um prazer, é uma alegria. Portanto, temos que ter este projeto. E a formação que eu proponho é para que a pessoa tenha consciência, entre em profundidade, tenha critérios de avaliação para saber se ela está no projeto certo. Porque posso dar uma dica para você. Onde a verdade existe, funciona. Portanto, se eu estiver no projeto da minha vida, do meu íntimo, basta que eu colabore um pouco, funciona, dá resultado, anda. E o contrário, não funciona. E o que significa, na verdade, então, amar este projeto? Ter um projeto, amar esse projeto. Este projeto que eu amo, que eu elejo, que eu adoto, ele deve receber a minha emoção, o meu sentimento, a minha vibração. Eu devo senti-lo linkado a mim, próximo a mim, aquilo que me faz festa. Não é preciso fazer força, porque se eu tiver que esforçar-me para amar uma coisa, eu não a amo. Então, amar o projeto significa encontrar aquela coisa que me identifica, que tranquilamente eu faço festa, eu vivo uma alegria, vivo uma harmonia, eu penso nele, eu me dedico a ele, ele está próximo, ele está junto, ele sou eu e eu sou ele. Então, amar um projeto não é uma invenção, nem é um esforço, certo? É um ato de maturidade, é um ato de encontrar o caminho certo, é um ato de dedicar-se. É um ato de estar com aquele elemento que salva toda a minha vida. Por que eu coloco aqui nesse ponto, colocá-lo em primeiro lugar? Nós aqui temos um problema muito sério a ser resolvido. Se você se consultar, por exemplo, no teu coração, na minha alma, com 5 coisas da tua vida, por exemplo, família, amigos, projeto profissional, filhos, amor e sexo, o que está em primeiro lugar? Não vou responder e nem quero que tu me responda. Então, priorizar o projeto, no fundo, é que eu devo viver esta emoção, viver este valor como primeiro ponto da vida. Porque a ação, a edificação, a criação é o valor máximo da vida de um indivíduo. Criar, operar, fazer, transformar, inventar. O valor máximo. É aqui que eu vou nutrindo um horizonte de valores. Então, colocar o projeto em primeiro lugar não significa não viver as outras coisas. Significa uma mentalidade, uma visão, uma maturidade de entender que o projeto salva tudo. O projeto dá escola aos filhos, o projeto dá o presente aos filhos, o projeto dá a viagem que eu quero, o projeto dá tudo à minha esposa, ao meu esposo, o projeto me dá as férias, o projeto me dá a satisfação. Então, eu devo viver todos os outros particulares, todos podem ser vividos e devem ser vividos, mas a prioridade é um projeto.
O projeto, hierarquicamente, deveria estar em primeiro lugar. Para fazer esta passagem, para muitas pessoas, é preciso um trabalho de formação muito árduo. Porque existe uma cultura, porque existe um mundo social que prega diferente. Não é viver para o dinheiro, não é viver para o mundo material, não é isso. É você entender a lógica de como a tua identidade e o teu potencial precisam funcionar e serem aplicados. O projeto, em primeiro lugar, salva tudo. Não existe eficiência no amor se o meu projeto vai mal. Não existe eficiência em família se o meu projeto vai mal. Portanto, priorizar o projeto não é uma escolha, é um dever. E devemos entender isso. E a formação de um empreendedor, de um empresário, deve amadurecer esta passagem com tranquilidade. O terceiro ponto que eu coloco aqui para um crescimento contínuo, sucesso que vai ao mundo superior, um sucesso que vai à riqueza. O crescimento se nutre de todos os particulares da vida. Então, existem muitas vezes muitos desequilíbrios. Eu me empenho na profissão, no próprio projeto, na empresa, nos negócios, no trabalho, e a minha vida fica descoberta num monte de setores. A força, a inteligência, a pegada, a coragem, a determinação se nutre de todos os particulares privados, bem conservados, bem organizados e bem vividos. Se eu quiser fortalecer o crescimento, e fortalecer o sucesso e aumentá-lo, eu devo, proporcional ao que eu pretendo, organizar todo o meu entorno privado do miricismo cotidiano, se quisermos. Então, o sucesso continuado, ele se garante e se nutre de um todo bem nutrido. O modo de me alimentar, o modo de viver a minha casa, o modo de viver a minha veste, o modo de viver a minha estética, o modo de viver os meus quadros e as minhas coisas, o modo de conservar o meu jardim, os prazeres privados, todos eles são suportes, são tijolos para o crescimento continuado. Porque se eu fizer um crescimento unilateral, os furos que vão ficando, que me dão insatisfação, que me dão desconforto a médio prazo ou a longo prazo, eles podem efetivamente paralisar o meu projeto de crescimento, porque eu entro em desmotivação, porque eu entro em perda de vontade, porque eu entro em insegurança, porque eu entro em agressividade. As coisas mal arrumadas ao meu redor, que são minhas, elas geram agressividade e elas geram culpa, certo? Então, terceiro ponto, viver todos os prazeres cotidianos, todos os prazeres privados, a ordem em todos os pontos. Quanto mais ordem, quanto mais estética, quanto mais vivência no micro cotidiano, mais eu reforço o sucesso, a sorte, o crescimento, a riqueza que vai em contínua expansão. Este ponto é determinante. Para fazer este ponto, gente, nós temos que revisar muitas coisas do nosso estilo de vida, da nossa mentalidade. De um certo modo, nós somos muito preparados ao sacrifício e ao sofrimento, há uma necessidade imperiosa de ganhar dinheiro para pagar as contas, e não somos formados para o prazer de viver, para o todo. Raras pessoas têm essa visão e essa conduta. E se você for fazer a conta, as pessoas que se mantêm em sucesso contínuo são as pessoas que mantêm todos os particulares em ordem. Ao menos os particulares que elas elegem que são do próprio interesse. Caso contrário, repito, é possível que esses furos, essas lacunas, bloqueiem o jogo lá na frente. Como eu disse, tudo deve estar em ordem e tudo deve estar em prazer. O crescimento nosso, o tempo de vida que nós temos, é para colocar as coisas em ordem. Nenhuma coisa deve me criar desconforto. Nada deve me perturbar. E este é um projeto a ser realizado, é uma meta a ser alcançada, é um ponto de chegada, que eu devo trabalhar todos os dias para isso. Então, o sucesso continuado, o crescimento contínuo, ele se nutre de todas as bases
a do meu entorno, em ordem e em prazer. Lembre muito disso, gente. O quarto ponto que eu vou colocar para vocês, o prazer das novidades. A psicologia da vitória. Nós temos que observar muito uma coisa. Nós temos a tendência a repetir sempre as mesmas coisas. Certo? O processo de estagnação que falamos na primeira aula, ele acontece por repetições contínuas de um ponto patológico. É como se naquele estágio, aquela pessoa ama aquela patologia, ama aquele comportamento, ama aquela atitude e a defende. Então ela repete eternamente um problema, dizendo que é uma virtude ou vivendo como um ponto força. Isso levou à regressão e levou à doença. Agora, nesse caso que nós nos encontramos aqui, que é o crescimento contínuo, vivendo no bom, eu devo ter continuamente a novidade, não a repetitividade, certo? Observando bem as coisas, todos os nossos sentidos, por exemplo, vamos tomar a degustação, o sentido da gustação, ou o sentido olfativo. Ele é um elemento, ele é uma pequena planta, ele é um ser vivente que deve evoluir, deve experimentar sabores continuamente, deve ter a novidade contínua. Então, se tu toma uma arte culinária que você pode fazê-la, que eu posso fazê-la, eu gosto de fazê-la, por exemplo. Quanta novidade você pode ter, quantos sabores novos você deve experimentar, quantas alegrias você pode ter ali. Então, se tomamos só a culinária, por exemplo, cada um tem o seu hobby, o seu jeito de fazer as coisas. Então, o crescimento contínuo se nutre de novidade. Cada novidade, cada coisa bem feita, cada experimento novo, é uma outra vida que eu experimento. É uma outra alegria, é uma outra emoção. Se eu não faço a novidade, não tenho uma emoção nova. Se eu não faço o experimento, não tenho uma alegria diferente. Então, viver na repetição do estático pode ser bom. Aí que eu coloquei que quando se está no estágio bom, para ir para o ótimo, para a excelência, a repetição é um perigo. Por quê? Porque eu posso começar a ganhar dinheiro. Tem muita gente que está bem nesse estágio e que repetindo as coisas, certo? O problema é que para muitas pessoas de potencial isso não basta. Porque o estático, ele vai pouco a pouco gerar a estagnação. Então o estático pode me dar um mais ou menos ao longo do tempo, um mais ou menos. Posso continuar ganhando dinheiro. Mas a minha vida não se abre. Porque nós somos dotados de um princípio de criatividade, de um princípio de inovação, de um princípio de criação que é próprio da natureza. Então a minha natureza, ela não é favorável, ela não vive da estaticidade. Ela vive da novidade, da criatividade, do contínuo. Se vocês dar um ponto para vocês, eu preparo uma aula, por exemplo, essa aula que eu estou falando para vocês aqui. Se eu não a preparo hoje de manhã, para hoje, ela não me serve. A aula que eu preparei ontem à noite, se eu olho hoje, ela não me serve. Por quê? Porque eu já sou um outro. Já mudou. E se tiver sensibilidade, percepção, tu te dá conta que aquela coisa que tu fez anteriormente, agora ela não te serve. Ela foi vivida. Portanto, esse processo de novidade, essa psicologia da vitória, deve ser muito bem compreendida. E aqui que nós novamente paramos a falar de formação. Qual é o meu estilo de vida? Qual é a minha conduta? Qual é a minha mentalidade? Quais são os meus valores? Eu sou um conservador estático? Ou sou uma pessoa que vive um pouco no limite entre o empreendedorismo criativo e o empresariado conservador? Certo? A formação que o curso Voo da Águia propõe não é um decreto de mudança, não é uma ruptura abrupta. Para você mudar o teu estilo, para mudar os teus conceitos, para passar para outras dimensões de funcionamento, é um processo de conhecimento, de conscientização, de preparar-se, de dispor-se, avaliando o que eu faço e como é que podia ser feito.
quanto me rende o que eu faço e experimentar de outro jeito, ver como é que rende. Então é um processo de formação, é um processo de aprendizado. É um processo de deixar para trás estereótipos, hábitos, comportamentos e inovar, novidade continuamente. Por exemplo, a psicologia da vitória, ela se nutre de infinitas micro-vitórias. A macro-vitória final, que pode ser realmente chegar ao estado de graça, chegar, por exemplo, à riqueza plena, e saber usufruir da riqueza, ela é regada continuamente de micro-vitórias. Micro-vitórias é fazer bem feita aquela coisa, ter o prazer de acertá-la. É fazer bem feita a segunda, vencer na segunda, é vencer na terceira, é vencer na quarta. É saber vencer em todo o nosso miricismo, nosso micro-cotidiano. Porque as micro-vitórias geram a grande vitória. Eu disse no outro encontro, na outra aula, que a corda que me enforca, ela é feita de uma centena de fiozinhos, que se fossem rompidos um por um, não teria nenhum problema. Era fácil rompê-los. Agora eu te digo que a psicologia da vitória, a grande vitória, ela é construída de muitos fiozinhos capilares, que uma vez colocados junto progressivamente, dão ênfase, dão força, dão coragem, dão determinação, mas sobretudo dão alegria, dão prazer. Sabe o que é o prazer da vitória? Qualquer vitória. E quanto mais alta é a vitória, mais prazeroso é vencer, gente. Isto é preparo, isto é conhecimento, isto é mudança, isto é mutação, certo, gente? Então, este quarto ponto que eu estou falando aqui, por exemplo, ele exige um trabalho longo de formação. Quando eu falo de acompanhar as pessoas que eu defini agora, por um ano, no online, é para nós discutirmos, quanto mais possível, os particulares de todo este universo que devem ser compreendidos e praticados. Vamos junto que nós chegaremos lá. O quinto ponto, importantíssimo também, para fechar o nosso take de hoje, a transcendência dos estereótipos, da repetição à criatividade. Gente, aqui, transcender os estereótipos, eu vou explicar o que é, porque é o gargalo que destrói grandes empreendimentos, grandes vencedores, a médio ou a longo prazo. Na terceira aula que vai ter, nós vamos tratar do mundo superior, de por que os grandes perdem e como se pode ficar lá em cima. Sabe o que é um estereótipo? Estereótipo é um modelo social ou cultural pré-determinado e incorporado por mim. Um comportamento pré-determinado. Portanto, o estereótipo não é criativo. É a repetição de uma fórmula, é a repetição de uma conduta, é a repetição de um modo mental de funcionar. Se tomamos, por exemplo, o estereótipo da vida a dois. Então, se eu tenho um estereótipo de tratar aquela esposa ou aquele marido sempre do mesmo modo, tratar o amor sempre do mesmo modo, porque assim está pré-constituído no meu estereótipo, no meu costume, na minha cultura, eu mato a relação. Eu asfixio a relação. Eu mato o amor. Eu mato o casamento. E a morte do casamento, que ele se separe ou não, ele pode, de fato, implicar numa interferência violenta, lenta ou abrupta no meu mundo de negócio, no meu mundo de empreendimento. Tomemos o estereótipo, por exemplo, de viver os filhos. Gente, são estereótipos, o estereótipo da paternidade, da maternidade, o estereótipo de ser filho. Então, cada um de nós tem um conceito de pai, de paternidade. Cada um de nós tem uma cultura de como tratar os filhos. Não estou dizendo que está errado. Só que temos que relativizar as coisas, porque ao tratar, por exemplo, os próprios filhos, sempre de um modo esquematizado e pronto, porque eu quero assim, porque eu gosto assim, porque eu exijo assim. Então, repetir o estereótipo, não transcendê-lo, significa repetir na vida modelos prontos, onde eu mato a criatividade. A criatividade não existe dentro dos estereótipos.
Criatividade é um ato de criação, de invenção, de mutação, de transformação. A criatividade não é a repetição, não é uma mentalidade fixa, estática. Portanto, qualquer estereótipo moral, qualquer estereótipo social, estereótipo sobre amigo, sobre lógica do dinheiro, sobre lógica do mercado, fixo, ele é veneno. Então veja a formação que tem que ser feita, compreender o que são os estereótipos, respeitá-los, vivê-los e superá-los. O estereótipo é um modelo fixo social, ou cultural, ou familiar que não pode ser destruído. Eu tenho que superá-lo, eu tenho que transcendê-lo. Portanto, eu devo fazer uma passagem gradativa, onde eu me prepare, eu me forme, para que, de fato, eu não me sinta preso. Eu digo bom dia, boa tarde, eu dou abraço, eu dou sorriso, eu sou diplomático, mas eu não sou preso. Eu sou livre. Por exemplo, uma pessoa extremamente livre dos estereótipos, dos modelos morais, livre, os respeita. E ela sabe manejar, manobrar os outros em base aos estereótipos. Porque o estereótipo é um código ao qual eu sou sensível, certo? E se a pessoa sabe tocar aquele código, ele me manipula. Qualquer estereótipo de religiosidade, de esporte, de amor, de sexo, que são preferências minhas, são gostos meus, são determinações minhas, fixas, estáveis. Então vejam, quinto ponto, se trata de fazer uma passagem gradativa, de preparo, de conhecimento, de saída de um mundo estático, de valores, de operações, de mentalidade, de emoções, para ir para um mundo criativo, para ir para um mundo inovador, para ir para um mundo de constante mutação, invenção, criação, certo? Por quê? Porque, observem, a grande águia, ou o grande empreendedor, para manter-se lá, para chegar lá e manter-se lá, ele tem que lidar com dois mundos. Existe uma matriz interna nossa, muito estável, que é o primeiro ponto que eu toquei aqui, que ela está sempre pronta a dar o bote e a repetir as coisas na vida. A repetição da matriz básica, dos estereótipos básicos, ela é muito enraizada e muito profunda. Portanto, temos uma tendência a nos manter em repetição até de um modo exaustivo. Mas tem uma matriz dentro de nós, que é a matriz da vida, da nossa essência, a matriz da nossa natureza, que não quer a repetição, que não convive com a repetição. E eu sou vida, eu sou vivente, eu sou evolutivo, eu sou um projeto que se transforma. Então notem que na base de fundo, eu tenho que de fato entender e sair desse processo estático que não é vital, que não é produtivo, que não é crescimento, e que ele pode manter-me inclusive no estágio bom, mas no final eu perco a partida. E entrar no processo que é o projeto da vida, que é a minha essência, que é a minha intuição, que é a minha criatividade, devo senti-la, devo vivê-la e devo praticá-la. Esta é a formação que eu proponho. E para quem estiver disposto a acompanhar esse trabalho, nós vamos colocar na terceira aula, o curso Voo da Águia Online, que são 20 aulas fundamentais, por um preço irrisório, o acompanhamento durante um ano online, continuamente, encontros presenciais pré-agendados, é a maneira que existe mais eficiente, mais contundente para fazer essa transformação. Eu não estou propondo colagem, eu estou propondo transformação. Transformação pessoal, transformação emocional, transformação da vida privada, transformação no mundo dos negócios, transformação em crescimento contínuo, até chegar no topo. Portanto, aqui saímos da estagnação na outra aula, transitamos por um mundo do bom, do ótimo, podemos chegar agora ao topo. E a aula sobre o topo vai sair neste sábado. Valeu, gente! Até lá, um grande abraço para vocês.